Já estamos de volta com o primeiro Redação Sport TV de 2021, recebendo o Milton Leite e o Arthur da Pieve e agora também o Martim Fernandes vai se juntar a nós para falar de uma perda, Martim. Estou bolado com essa história, mas enfim, não tivemos o que fazer, né? Vamos perder a companhia do professor Muricy Ramalho, que durante essa passagem pelo Sport TV, entre outras coisas, levou com ele um ensinamento que aqui também é trabalho, né? Ele já andou declarando isso aí, né? Ele falou, agora eu descobri. Aqui também, professor, aqui também. Bom dia, Martim. Bom dia, Barreto. Bom dia, Milton. Bom dia, Dapi. Feliz ano novo. Pois é, começamos 2021 sem o carisma e os comentários afiados do professor Muricy Ramalho voltando para o São Paulo, o clube que ele ama, né? Onde ele jogou, foi técnico, ganhou muitos títulos, é ídolo da torcida, foi apresentado e começou a trabalhar domingo, né? O Muricy também, talvez tenha sido algo que também ele tenha se acostumado aqui na TV, né? A gente trabalha domingo também, trabalha muito domingo. O Muricy já começou a trabalhar ontem, vai ser coordenador de futebol ali, vai ser o meio do campo entre o time, né? O campo, o técnico, a comissão técnica e a direção do clube, um cargo que é novo, né? Com essa nomenclatura novo no São Paulo. Tinha o Alexandre Pássaro que saiu para ir para o Vasco, tem o Raí, que fica até o final do Campeonato Brasileiro, e o Muricy vai ser esse coordenador de futebol do São Paulo, um cargo novo. Ele tem muita experiência como técnico e no contrato que ele assinou no final de semana tem uma cláusula que deixa claro que ele não vai aceitar de maneira nenhuma ser técnico, que é uma pressão que ele vai sofrer fatalmente cada vez que o técnico do São Paulo, seja o Fernando Diniz ou qualquer outro, fizer uma substituição errada, perder um clássico, não alcançar um resultado esperado, vai ter o grito da arquibancada e vai ter gente de dentro do clube querendo que o Muricy assuma o cargo de técnico, algo que ele não quer, deixou claro que ele não quer, e que o São Paulo parece ter respeitado e fez esse contrato que impede essa mudança. O São Paulo, que no ano passado teve o Wagner Mancini como coordenador técnico em algum momento, e o Wagner Mancini depois quis ser técnico. Isso causou um certo mal-estar lá no São Paulo, então agora esses limites estão traçados com mais clareza, mais nitidez. Acabei de mandar uma mensagem para ele, que eu não tinha feito isso ainda, aproveitei enquanto você estava falando, Martim, digitei aqui. Professor, estamos falando agora na redação da sua saída no canal. É uma grande perda para nós, foi um privilégio conviver com você. Agora virou vidraça de novo. Um abraço e sucesso nessa etapa da carreira. É bom avisar, né? É bom avisar. Agora virou vidraça. Só não vai virar treinador, como já disse aí o Martim. Nós temos o Muricy falando, né? Dessa nova etapa. É um vídeo que o próprio São Paulo divulgou. Vamos rodar. Esse Muricy do cabelo comprido aí, eu ainda me lembro. Eu peguei o finzinho da carreira dele. Agora, aquele Muricy garoto ali, esse eu não lembrava, não. Esse eu nunca tinha visto uma foto dele ali tão novinho e já com a camisa do São Paulo. Aí ele foi ficando meio emburrado, ó, aquela cara ali, aquela cara fechada dele era... Aquele não sorriso, né? Isso, aquela foi que a gente conheceu bem no contato com ele, né? Ó, aqui é trabalho. O famoso gesto dele. E hoje, ó, já com um sorrisinho ali, Milton, será que ele volta mudado para o São Paulo? Não, claro, não estou dizendo que é por ter passado por aqui, né? Mas ele viu o outro lado, e o Muricy ficou muito falado por isso também, né? Pelo contato com a imprensa, sobre como ele ficava nervoso nas entrevistas coletivas. Ele não vai ter que enfrentar tantas coletivas, porque não vai ser treinador, mas acho que ver o outro lado do balcão às vezes ajuda também nessa questão da perspectiva, né? Não tenho dúvida, Barreto. E assim, eu posso falar muito tranquilamente sobre o Muricy, porque o grande evento que a gente fez aqui na Copa, que ele fez aqui no canal, foi a Copa do Mundo de 2018, e eu fazia parte da equipe dele, né? Então era eu, ele e o Noriega, a gente viajou pela Rússia durante a Copa. Nós vivemos na Rússia grandes almoços, grandes jantares, muito vinho, muita conversa, muita viagem, alguns problemas, né? Eu me lembro que o Muricy, um pouquinho antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo, que a gente faria, a nossa equipe faria e tal, ele teve um problema de saúde, ele precisou ficar lá em Sochi, né, que é aquela cidade lá no sul da Rússia, ele teve que falar enquanto a gente foi fazer o jogo, porque ele teve um pequeno problema de saúde. Depois voltou, se reintegrou, diminuíram um pouco a força da escala dele e tal.
Mas aquela foto do Muricy menino, eu me lembro. As pessoas às vezes me chamam de gagá, de velho lá nas redes sociais, mas uma das vantagens de você ter cabelo branco e ter vivido muito é o fato de que você viu mais coisas, né? Por exemplo, aquela foto do Muricy menino, eu vi o Muricy daquele jeito. O Muricy surge no futebol antes do São Paulo para fazer carreira profissional. Ele surge no futebol dente de leite que a gente tinha aqui nas Priscas Eras, quando eu era menino também. O Muricy é 3 anos e pouco mais velho do que eu, né? Esse menino aí, eu vi jogar no dente de leite. O Muricy, ele tinha uma dupla de ataque que ele formava, que era um garoto que chamava Ministro. O Ministro nunca virou presidente, nunca foi à frente, a carreira dele nunca foi brilhante, mas o Muricy virou o que virou. Então eu via pela televisão, na extinta TV Tupi, com o Roberto Petri, com o Eli Coimbra, as transmissões do futebol dente de leite, onde surge o Muricy. Quando eu fiz a minha estreia em rádio lá em Jundiaí, eu era repórter de campo, foi num jogo entre São Paulo e Paulista de Jundiaí, no Morumbi, numa quarta-feira à noite. O Muricy estava surgindo, isso deve ter sido 79, 80, com aquele cabelão que a gente também viu ali. O Muricy, inclusive, fez gol nesse jogo. Depois, eu já trabalhando como narrador esportivo na ESPN, aqui no Sport TV, eu acompanhei muito o jogo do Muricy técnico do São Paulo, naquele tricampeonato brasileiro, por contingência de escala. Eu fui o único narrador que transmitiu os 3 jogos que definiram os títulos do São Paulo, porque, como é pontos corridos, tem um jogo que o time vira campeão, né? Não tem a final, né? E, por coincidência, nos 3 eu estava. E tem um deles que só eu estava porque era um jogo do Premier. Então não tinha outra transmissão, só tinha a nossa transmissão. Então eu fui o único que acompanhei esses 3 jogos e ficava lá na cabine, nos troca de passe, acompanhando o Muricy naquele mau humor dele, né? O Muricy, quando ele faz o jogo das 4, ele ia pro vestiário e ficava assistindo todo o primeiro tempo do jogo das 6, das 7, enfim, da noite, para só ir para a coletiva. As pessoas ficavam desesperadas por causa disso. Sim. Né? Aquele mau humor dele, que de vez em quando ele reclamava, ele batia, não sei o quê. Mas eu transmiti aquele tricampeonato, depois transmiti o título da Libertadores do Santos, que ele era o técnico com o Neymar, com o Ganso. Eu me lembro que na final, no Pacaembu, inclusive, quando o repórter do Sport TV vai entrevistar o Muricy, ele está abraçado com o Neymar. E eles brincam comigo lá na cabine, com que beleza, não sei o quê, uma coisa qualquer que eu falava nas transmissões. E depois de toda essa história, né, acompanhando a carreira do Muricy, eu tive a chance de conhecer pessoalmente o Muricy quando ele veio trabalhar com a gente. E olha, vai ser duro ter o Muricy como vidraça, porque ele é uma figuraça, ele virou um grande amigo, ele já veio almoçar aqui na minha casa, eu conheço a família dele, ele conhece a minha, enfim, a gente ficou amigo, sobretudo depois da nossa viagem lá para a Rússia, onde a gente ficou muito tempo juntos, né, com o Noriega também. Enfim, então vai ser duro ter o Muricy como vidraça, mas ele vai ser vidraça, a gente vai fazer a nossa função aqui. E essa coisa dele não ser técnico, né, me parece que tem uma questão de saúde também, né? O médico dele não quer que ele seja técnico, porque na beirada do campo o nervosismo, o estresse é muito maior do que você sendo coordenador. Acho que o São Paulo faz uma grande aquisição, inclusive para esse final de Campeonato Brasileiro, porque a experiência do Muricy, tetracampeão brasileiro, 3 vezes com o São Paulo, certamente vai pesar muito para ajudar o São Paulo nessa reta de chegada com essa frente que tem para poder garantir o título. Então, estou muito feliz pelo Muricy, porque, como você disse, o Muricy é um cara do futebol, né? Então, o habitat dele é lá. Embora ele tenha passado grandes momentos com a gente aqui, a gente tenha se divertido muito, a gente tenha trabalhado muito, e ele tenha percebido que o trabalho do lado de cá não só é árduo, mas é sério, as pessoas que estão aqui não estão... óbvio que o Muricy já sabia disso, mas enfim, você vivendo isso é muito mais próximo, né? Então eu tenho certeza que a gente vai continuar tendo o Muricy como um grande amigo, mesmo sendo vidraça, e torço para que ele tenha muito sucesso na sequência da carreira dele. Eu acho que o São Paulo acerta em cheio, acho que fez uma grande aquisição. O Muricy é uma figura que não podia estar fora, né, desse meio do futebol, e só esse problema de saúde é que o tirou durante algum tempo. E chega num momento em que o São Paulo briga pelo título brasileiro, né, Martim? O São Paulo está vivendo uma dessas transições estranhas do ano da pandemia, né? A eleição foi agora, porque seria no fim do ano, né? Então a nova diretoria começaria a nova temporada, ainda não é o caso. Fica ainda mais interessante, porque assim, é um momento crítico, que eu digo, no sentido positivo, né? É o momento que o São Paulo tem para garantir o título brasileiro, para manter essa liderança que foi conquistada, mas já vai fazendo aí alguns ajustes no caminho, né? Sim, é um momento decisivo, né? E o São Paulo começa o ano machucado pela eliminação na Copa do Brasil. Tem agora o trabalho ali, o Muricy e o Raí, de não deixar isso atrapalhar a liderança no Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo tem 7 pontos de vantagem para o Atlético Mineiro, para o Flamengo, é obviamente favorito, só depende dos seus resultados para ser campeão. E o trabalho do Muricy, como o Milton falou, é
repetir o que ele fez como técnico, né? Nos 3 anos que o São Paulo ganhou, o São Paulo, com o Muricy, o São Paulo abriu vantagem, né? Alguns anos demorou mais do que outros, mas sempre o São Paulo construiu essa vantagem ao longo do campeonato e foi um campeão, assim, não foi aquele campeão de reta de chegada, né? O São Paulo foi construindo a vantagem ao longo do campeonato e agora está repetindo isso com o Fernando Diniz. Então tem essa particularidade mesmo, né? O São Paulo, o Inter, Vasco, Santos, vários clubes passaram por eleição no final do ano passado e agora começam a fazer mudanças, trocando pneu com o carro andando mesmo, né? E com o carro andando chegando na reta final ali da temporada. O Muricy viveu só uma experiência negativa nesse sentido, né? Não me lembro de outra, que foi com o Palmeiras no famoso ano de 2009, que tem todas as exceções que a gente precisa, né, Martim? Toda exceção que você precisa na história do brasileiro de pontos corridos, você fala assim, não, mas no brasileiro de pontos corridos sempre aconteceu isso, aí você fala, não, em 2009 não aconteceu, porque realmente não foi tudo diferente, né? Não, e nem teve pandemia, hein? Só não teve pandemia, é verdade. O Muricy, também para ser justo com ele, era técnico de um dos times que estavam à frente do Flamengo, né? Mas o Palmeiras, que ele dirigia na época, era considerado o grande favorito para aquela edição. E o Flamengo chegou a acho até que nessa altura do campeonato, o Flamengo estava tipo em 10º lugar, a gente mostrou outro dia aqui no Redação. É uma arrancada, né, extraordinária, dificílima de repetir, mas era o Muricy que estava na ponta nesse momento com o Palmeiras. Mas, de novo, como treinador, outra etapa da carreira, outro momento, ele agora vai poder contribuir, né, Dapi, com a experiência que ele tem, que acumulou ao longo da carreira, para tranquilidade que o São Paulo precisa. Eu acho que talvez seja isso também, né? Um nome muito ligado à história do São Paulo, e o São Paulo está com muita pressão com essa coisa de que não tem título, que desde 2012... Né? Outro dia até um internauta falou assim, não, bota a Florida Cup aí que nós ganhamos em 2017, ajuda aí, não dá para ficar falando que não tem taça nenhuma, né? Mas quando você bota a taça Flórida na lista é porque realmente a pressão está grande, né, Dapi? Pois imagine a seguinte circunstância, né? A última rodada do campeonato, você vai ter São Paulo e Flamengo. De um lado, o Flamengo do Rogério Ceni, que foi o goleiro das glórias do Muricy no São Paulo. Do outro, não o Muricy na beira do campo, felizmente, eu acho que a questão de saúde é primordial, né? Dando essa experiência, apesar de tudo, apesar desse temperamento, essa frieza, né, de ganhador que ele pode dar ao São Paulo. A aquisição dele é inestimável nesse momento para o São Paulo, né? Claro que a vantagem é boa, o Flamengo tem um jogo a menos, o Atlético ainda pode beliscar, etc., mas ter ali, olhar para o lado, na verdade olhar para cima, né? Porque olhar para o lado o jogador vai ver o Fernando Diniz, mas olhar para cima, ali para a cadeira e perceber o Muricy, você ganha uma outra dimensão, um ganhador, né? Que felizmente, segundo vocês dizem, percebeu que do lado de cá também é trabalho, e eu ousaria acrescentar que ele descobriu também que o microfone pune, né? Não é só a bola que pune, o microfone é verdade. Pune bastante. Pune. O microfone pune bastante também. O que a gente fala fica gravado, né, Dapi? E o pessoal hoje nas redes sociais tem tudo arquivado, né? Não só o que a gente fala, o que a gente escreve, o que a gente posta. Como diz o pessoal das redes sociais, né, Martinho? O print é eterno. Sim. Isso sempre pode ser usado contra você. Sim. O print é eterno e sempre pode ser usado contra você. Está aí a classificação do Campeonato Brasileiro, mostrando a confortável vantagem do São Paulo lá na frente. E o Bahia é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Nós vamos para Salvador na sequência, mas não é para falar sobre o Bahia, não. É sobre outro time que é muito perto da zona do rebaixamento, só que na Série B do Campeonato Brasileiro. O Martim Fernandes volta ainda no programa de hoje para a gente falar sobre o Palmeiras e os dilemas que o Palmeiras tem com o calendário nesse começo de 2021. Né? Dilemas que têm o seu lado positivo, né? O Palmeiras tem problemas de data por causa das suas